Olá, irmãos, bom dia, graça e paz, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudos da Igreja do Nazareno Comunidade Leste e também Comunidade Monte Aprazível. Você é muito bem-vindo aqui. Eu quero falar com você que estava passando aí no YouTube, encontrou esse vídeo, fique conosco. A nossa aula tem cerca de 35 minutos e você vai aprender um conteúdo riquíssimo sobre a palavra de Deus e hoje nós vamos falar sobre o resumo da primeira carta do apóstolo Pedro, né? 1 Pedro do Novo Testamento. Se você procura, nós também já temos aí gravado na nossa aula de vídeos todos os livros do Antigo Testamento e também do Novo Testamento até agora, né? Então nós já falamos dos Evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, já falamos também da carta de Tiago e agora nós estamos aqui na carta de Pedro. Eu quero poder orar, vamos começar já aí dando bastante conteúdo porque essa carta é riquíssima e eu não quero perder tempo. Feche teus olhos. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa manhã, obrigado, Senhor Pai, por essa oportunidade, obrigado por essa chance que o Senhor nos deu de poder, Senhor Pai, nos reunir aqui, ainda que por vídeo, ainda, Senhor Pai, que através de um celular, de um computador, de uma televisão, nós podemos, Pai, aprender, nós podemos estudar acerca do Senhor, acerca daquilo que o Senhor nos deixou. Pai, eu quero te pedir, abra o nosso entendimento, Senhor. Abra, Senhor Pai, as nossas mentes para que possamos aprender acerca do Senhor. Espírito Santo, você que é o nosso ensinador, o Senhor que é o nosso ajudador, nos ajuda a compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, vamos lá, vamos começar então a nossa aula. Essa carta de Pedro, né? Pedro escreveu duas cartas, né? Primeira e segunda Pedro, que são conhecidas também, deixa eu colocar água perto aqui de mim, que são conhecidas também como as cartas católicas. Por que católicas, pastor? Porque a palavra católica significa universal. Então, quando nós falamos cartas católicas, nós estamos dizendo carta universal. Diferente das cartas de Paulo, né? Que Paulo tinha escrito para uma igreja específica, como ele escreveu, por exemplo, para a igreja da Galácia, né? Da região da Galácia, como ele escreveu, por exemplo, para a igreja de Efésios, como ele escreveu, por exemplo, para a igreja de Tessalônica, como ele escreveu para algumas pessoas específicas, como, por exemplo, Timóteo, como Tito, como Filemon. Aqui não, aqui Pedro, ele escreve para a igreja universal, né? Para a igreja geral, são as cartas gerais, serve para mim, para você e para todas aquelas igrejas da época, né? Vamos lá. Então aqui o autor da carta é Pedro e ele já fala isso logo no começo, versículo 1, capítulo 1 diz assim, ó: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão. Vamos lá, então ele já começa se identificando. Observa que essas cartas do Novo Testamento, ela tem uma característica diferente daquilo que nós conhecemos como cartas nos dias de hoje. Porque qual que é o costume hoje? Você escreve uma carta e você leva a sua assinatura, o seu nome, no final da carta, né? Então você escreve todo o conteúdo e depois você escreve, olha, de fulano de tal, né? O seu nome vai no final da carta. Observa que essas cartas antigas, a apresentação ia no começo. Por quê? Porque essas cartas, elas eram entregues em formato de rolo. Então a pessoa não precisava desenrolar todo o rolo para ir lá no final saber quem escreveu. Não, ela já lia logo no começo. Bom, essa carta veio do apóstolo Pedro, essa carta veio do apóstolo Paulo, essa carta veio de Tiago, enfim. Então era por conta disso. Hoje não, hoje você pega uma carta num formato, né, de códex, de caderno ou um formato de ofício e você consegue ler o nome da pessoa no final. Naquela época não era assim, era rolo. Por isso a apresentação no início. Porque para quem que Pedro escreve? Ele escreve para a igreja que estava, para os cristãos, né? Aqui em específico ele escreve um pouco para o gentil, não era judeu, mas eram gentil convertidos. Pessoas que não eram, né, dos judeus, não tinham nascido da descendência dos judeus, mas eram convertidos
a Jesus, tá? E esses cristãos estavam vivendo a dispersão, a diáspora, nós falamos um pouco na semana passada. Por conta da perseguição na sua região, na sua cidade, eles tinham se dispersado. E aqui em específico, eles estavam na Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como Turquia, né? Aqui ele vai falar o nome de alguns lugares, ele vai dizer assim, ó, aos estrangeiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Bitínia são regiões da Ásia Menor que hoje nós conhecemos como Turquia. A data dessa carta foi escrita mais ou menos de 62 a 64 depois de Cristo. Lembrando vocês que nós não contamos o depois de Cristo, quando nós falamos depois de Cristo, nós não contamos após a sua morte, mas sim desde o seu nascimento, tá? Então, 62 a 64 depois de Cristo, mais ou menos aproximadamente 30 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Bom, o destinatário nós já falamos, a introdução à carta. Vamos lá. Por que que Pedro escreve essa carta? Bom, um dos principais motivos, ele escreve para fortalecer aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, né, que tinham fugido, que tinham saído, né, estavam dispersos, né, ali na região da Ásia Menor. Então ele escreve para fortalecer esses cristãos. Ele também vai ensinar aqui, um dos pontos dessa carta, é que nós devemos ser alegres, né, a alegria no meio do sofrimento. Ele vai falar também alguns pontos sobre isso. Ele também vai ensinar aqui como viver em santidade, em submissão e amor, mesmo em tempos difíceis. Então, olha a importância dessa carta, querido. Nós vivemos hoje tempos que nós temos dias e momentos e meses de alegria, tempos de facilidade, vamos dizer assim, mas nós vivemos na nossa vida tempos difíceis, não é mesmo? Não tem aquela época que você fala, nossa, tá tudo dando certo, tá indo tudo de vento em popa, né? As minhas finanças estão abençoadas, a minha família está abençoada, a minha vida profissional está abençoada, isso é muito bom. Mas na nossa vida, nós vamos passar, e já passamos, por alguns momentos difíceis, onde as finanças não vão bem, aonde a vida profissional não está legal, as coisas não deslancham, aonde a sua família não está passando por um momento bom. E aí, então, como viver em santidade, em alegria no meio da dificuldade? Nós, cristãos, precisamos aprender a ser felizes e alegres em toda e qualquer circunstância, porque senão nós vamos viver tristes e alegres. Tristes e alegres, porque a nossa vida é feita de momentos bons e momentos ruins, de dificuldades, de tribulações. E aí então aqui Pedro ele vai nos ensinar como nós devemos viver alegres em momentos difíceis, como nós devemos viver em santidade no meio da tribulação, no meio da dificuldade. Outra coisa que Pedro vai nos ensinar nessa carta é como viver em meio à perseguição. Talvez você aí está falando, pastor, mas aqui no país que nós vivemos, no Brasil, nós não vivemos a perseguição como em alguns países aí, né, do Oriente Médio, como alguns países em outros continentes. Alguns cristãos são perseguidos, pessoas morrem. Você sabia, querido, que nos dias de hoje cristãos morrem por pregar a palavra? Isso aqui não é uma exclusividade daquela época, não. Nos dias de hoje, 2025, há milhares de cristãos morrendo por conta do evangelho em outros países. Hoje, aqui no Brasil, nós não temos perseguição física, né? Não temos cristãos sendo mortos por conta do evangelho, por conta do cristianismo. Porém, há sim uma perseguição contra nós. Há uma perseguição nominal, há uma perseguição contra o evangelho, né? Há algumas pessoas que usam leis e dispositivos para pressionar os cristãos. Alguns governantes usando cada vez mais a lei e o seu poder em criar lei para fazer com que os cristãos
sejam excluídos politicamente, sejam excluídos economicamente, sejam excluídos socialmente, a ponto de que nós chegaremos um tempo que nós só poderemos falar do Evangelho dentro das nossas casas, ou só poderemos falar do Evangelho dentro das nossas igrejas, das nossas comunidades. Haverá um tempo, querido, que nós não poderemos falar do Evangelho de forma aberta como nós estamos falando hoje, nesse canal. Louvado seja Deus por esse canal, pelo YouTube, onde hoje ainda podemos falar de forma aberta sobre a palavra. Chegará um tempo, porque nós temos visto isso acontecer. Há uma perseguição não física, mas nominal, há uma perseguição contra o cristianismo já no nosso país, que um dia nós não teremos essa liberdade de falar como hoje falamos. Então, há sim a perseguição. Então, essa carta é para mim e para você, como viver no meio da perseguição, né? Como nós devemos viver sendo perseguido. Bom, ele vai falar também aqui sobre temas práticos para a vida cristã, né? Como eu me porto no ambiente de trabalho. Ele vai dar conselhos aqui para esposas, ele vai dar conselhos para maridos, ele vai dar conselho inclusive para mulheres de não crentes. Talvez tenha alguém que nos assiste, você é crente, mas o seu marido não. Como você deve se portar? Ele vai dar conselho aqui também para como lidar com as autoridades, com os patrões, por exemplo, com aquelas pessoas que exercem uma autoridade sobre a nossa vida. Ele vai ter conselhos aqui também para a liderança, para aqueles que exercem liderança. E ele também vai ter conselhos para os jovens. Bom, essa é a carta de Pedro, uma carta completa. Nós já passamos 11 minutos, só falamos da introdução da carta. Nós vamos entrar agora na estrutura dos capítulos, são 5 capítulos. E eu quero correr porque tem bastante conteúdo. Mas eu quero te fazer um pedido. Leia essa carta depois, querido. Invista um tempo na sua vida, no seu relacionamento com Deus, no seu conhecimento. Invista uma vida aí na sua vida de cristão, né? Leia essa carta. Eu sei que a nossa vida é corrida, mas pare um pouco, 5 capítulos. Querido, você lê essa carta aqui em 30 minutos, 40 minutos você lê essa carta. Faça isso, acorde amanhã um pouco mais cedo. Aproveita que amanhã é segunda-feira. Acorda um pouquinho mais cedo, lá 1 hora, prepara o seu café e leia essa carta. Você vai ter muito aprendizado. Deixa eu olhar o microfone. Muito aprendizado da palavra de Deus. Amém? Bom, vamos lá para a estrutura então, capítulo por capítulo. Bom, no capítulo 1, Pedro vai falar sobre a esperança viva e vai dar uma chamada à santidade, né? Então ele diz assim, ó. Ele começa no versículo 3, porque o versículo 1 e 2 é a apresentação dele, né? A apresentação da carta. No versículo 3 ele diz assim, ó: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para nós. Imarcessível está dizendo daquilo que não se corrompe, daquilo que não apodrece, daquilo que não estraga, tá? É isso que está dizendo aqui. Então olha só o que Pedro está dizendo. Lembra que nós falamos agora na introdução que ele vai falar como suportar a tribulação, ele vai dizer que nós vamos passar por perseguição e devemos estar firmes? Ele vai falar tudo isso, mas antes ele começa dizendo o porquê que nós passamos por tudo isso, qual é o motivo que nós devemos suportar, e ele fala, ele diz assim, olha, há uma herança incorruptível para nós reservada nos céus. Por isso nós precisamos suportar a tribulação, por isso nós precisamos suportar os dias difíceis, por isso nós devemos ter uma conduta ilibada, por isso nós devemos viver em santidade, devemos ser exemplo. Por quê? Porque há uma herança para nós, não é de graça. Nós não estamos vivendo, nós não vamos suportar tudo o que nós suportamos por nada, não, nós suportamos porque nós sabemos, há uma herança incorruptível, imarcessível e incontaminável nos aguardando no céu.
Então, antes de dizer tudo o que ele vai dizer, ele está falando, olha, eu quero te falar o motivo por que nós precisamos suportar. O motivo é esse, há uma herança para mim e há uma herança para você. É isso que ele vai dizer aqui na primeira parte do primeiro capítulo. Depois, ele vai dizer o seguinte, olha só, a partir do versículo 15, ele diz assim, ó, vamos ler o versículo 13. Olha, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes da vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Olha o que Pedro está dizendo para nós. Ele está dizendo que nós, a resposta à escolha que Jesus fez, a resposta ao sacrifício de Jesus por nós, a resposta da graça e da salvação que foi proposta para você, a resposta que nós devemos dar é a santidade. Nós já aprendemos aqui nessas aulas que a salvação não é por obras, a salvação ela vem por fé e é um dom de Deus. Nós recebemos a salvação de forma gratuita, amém? Lembra que nós já aprendemos isso? Nós somos salvos de forma gratuita, nós não precisamos fazer nada por isso. Nós somos salvos porque Jesus fez o sacrifício na cruz e hoje só cabe a nós aceitar isso. Aqui Pedro está dizendo que a resposta que nós devemos dar a esse sacrifício de Jesus é a santificação. Nós devemos ser santos. Ele diz assim, versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, ou seja, como Cristo, como Deus é santo, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Ou seja, responda a esse chamado, como? Se santificando, andando de forma correta em todo o seu procedimento. Então é isso que ele vai dizer, né? Ou seja, a aplicação prática para isso é que nós devemos viver como pessoas separadas, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio ao mundo que nós vivemos, né? A esperança eterna nos dá força para enfrentar o presente, ou seja, crer nessa herança que nós temos, incorruptível, incontaminável e imarcessível. Crer nela é aquilo que nos dá esperança eterna e nos dá força para viver o presente, para nos santificar no presente. Esse é o capítulo 1. Vamos olhar o nosso tempo. Bom, vai dar tempo. 18 minutos. No capítulo 2, Pedro vai falar sobre a identidade do cristão e o testemunho. Deixa eu beber água aqui. Estou falando muito rápido, vai dando sede. Então, olha só, Pedro aqui vai dizer sobre a identidade do cristão. Eu quero que você preste muita atenção nesse capítulo, porque, queridos, há muitas pessoas pregando sobre isso errado. Há muitas pessoas entendendo isso errado. Há muitas igrejas, denominações, entendendo isso de forma errada e replicando isso de forma errada. E eu quero, segundo a palavra, te esclarecer isso. Bom, vamos lá. Olha só o que ele diz do versículo 1 ao 5. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento, inveja e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, puro leite espiritual, para por eles crescerdes para a salvação. Agora que já provardes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha só, primeiro o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós, os cristãos,
aqueles que fomos chamados e aceitamos esses chamados, somos como pedras vivas espirituais no edifício espiritual. Né? Pedro vai falar que Jesus é a pedra principal, a qual os construtores, né, rejeitaram, os homens rejeitaram, mas Deus o elegeu e é uma pedra preciosa, mas nós também, Cristo é a principal, mas nós também somos pedras construídas e edificadas no edifício espiritual, ou seja, todos nós fazemos parte, temos o nosso papel na construção. Observa que aqui Pedro não está falando, querido, sobre a construção de um templo. Ele usa uma metáfora da construção de um templo, né, pedra por pedra, para dizer que na construção do cristianismo nós também somos pedras. Cada um de nós tem o seu papel dentro do cristianismo. Cristo é o cabeça, é a pedra principal e nós somos parte desse corpo. Somos também, ele vai dizer, vós também, como pedras vivas, sois edificados com essa casa espiritual, para serdes sacerdócio santo. Olha só, eu quero explicar agora isso aqui que eu quero dar uma ênfase sobre o que é ser sacerdócio santo. Depois, no versículo 9, ele vai dizer assim, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Preste atenção nisso, eu quero investir um tempo te ensinando isso. No Antigo Testamento, querido, existia um homem, uma pessoa que era escolhida, que ele era da tribo de Levi, somente os levitas podiam ser escolhidos como sacerdotes. Então eles eram escolhidos e eles eram os representantes dos homens ao Deus. Ele era alguém separado que representava o povo diante de Deus. Então, de tempos em tempos, eles levavam sacrifícios de animais, eles matavam animais, derramavam o sangue dos animais para o pecado, como expiação do pecado do povo. Então o povo não tinha contato com Deus naquela época. Eles precisavam de um intermediário, que era o sacerdote, que só podia ser da tribo de Levi. Lembra que nós já aprendemos lá no Antigo Testamento das 12 tribos? Então o sacerdote, nós também aprendemos isso no Antigo Testamento, que o povo não tinha contato com Deus. Eu não podia dobrar o meu joelho e orar a Deus, porque o homem estava separado de Deus por conta do pecado de Adão no Éden. Mas existia um homem, o sacerdote, que ficava no templo, que esse era o intermediário. Então toda vez que eu precisava que os meus pecados fossem perdoados, eu levava lá o animal para ser sacrificado. Porém, Cristo morreu na cruz por mim e por você. O véu foi rasgado, a separação que existia entre Deus e o homem não existe mais, né? Em Cristo, todos nós, todos os crentes foram feitos sacerdotes. Olha só o que ele diz. Vamos ler de novo o versículo 5 e o versículo 9. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo. Eu e você somos hoje um sacerdote. Olha só o 9. Mas vós quem? Nós, todos nós, sois a geração eleita, o sacerdócio real. Ou seja, nós não precisamos mais de um intermediário, querido. Não caia nessa falácia, nessa balela, nessa teologia distorcida que eles pregam por aí, que você precisa de um pastor para orar por você. Não caia nessa conversa de que você precisa ir lá, pastor, ora por mim. Sim, o seu pastor, querido, é alguém escolhido para trazer direção para a sua vida, para pregar, para trazer. Teu pastor enxerga coisas que você talvez não enxerga. Então ele sim é usado por Deus para ser boca de Deus para você.
Amém, ele é um profeta de Deus na sua vida, isso é fato. Mas não creia, não acredite que você só pode falar com Deus através do seu pastor. Sabe, tem pessoas pregando por aí que o seu pastor tem mais intimidade do que você. E ele pode até ter mais intimidade por orar mais, por buscar mais. Mas essa mesma intimidade que ele tem, você pode ter se você buscar. Então, não acredite que só o seu pastor pode orar por alguns. Ai, está acontecendo algo tão grave que só o meu pastor pode orar. Você pode pedir ajuda do seu pastor em oração, mas Deus ouve a sua oração, porque você hoje também é um sacerdote, né? Não um sacerdote mais para matar animais, para levar sacrifícios de animais, mas olha só o que o texto diz, olha, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. O que é sacrifícios espirituais? A tua oração, a tua adoração, o teu clamor, a tua gratidão, são sacrifícios espirituais. Então, queridos, você tem livre acesso a Deus, você tem livre acesso ao Pai. Se há alguma amarra que ainda te amarra, acreditando que você precisa de um intermediário, leia a carta de Pedro e o Espírito Santo revele ao seu coração e você fique livre disso. Eu não estou dizendo, querido, que você não precisa de pastor. Você precisa sim, porque o pastor é aquele que direciona a sua vida. O pastor é aquele que prega, aquele que através do Espírito Santo traz a direção, a revelação para a sua vida. O que eu estou dizendo é que você não precisa, para falar com Deus, de um pastor. Você não precisa ir lá, olha pastor, está acontecendo, Deus está... Fala isso para Deus. Não, você tem acesso a Deus. Amém, querido? Que fique claro isso para você. Bom, capítulo 3, vamos correr aqui. Capítulo 3. Pedro, vai falar sobre os relacionamentos e o sofrimento com propósito, né? Ele começa dizendo aqui sobre alguns conselhos práticos sobre relacionamentos para esposos e esposas. Ele diz assim, ó, semelhantemente, deixa eu só falar um pouquinho do capítulo 2, que eu só abordei esse ponto, mas ele também vai dizer algo importante no capítulo 2. Vamos voltar um pouquinho. Ele vai falar sobre a submissão a autoridades. Olha só o que ele diz no versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Olha isso. Pois isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Olha isso, querido. Olha o que Deus está dizendo aqui. Você que está debaixo de alguma autoridade, você deve ser submissa a ela, mesmo que essa autoridade não seja boa. Mesmo que essa autoridade não seja moderada, é o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo assim, não só aos moderados, mas também aos maus. Se é autoridade sobre você, seja submisso. E aí ele vai dizer assim, pois isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza, padecendo injustamente. Ou seja, talvez você ache, olha, o meu patrão, o meu líder, o meu pastor está sendo injusto comigo. E aí ele está dizendo assim, olha, suporte isso, porque isso é agradável a Deus. E Deus, no seu tempo, vai mudar essa situação. Você não precisa ir contra a sua autoridade, porque Deus, no tempo certo, vai te livrar dessas amarras. Se você acha que você está sendo injustiçado no seu trabalho, você não acha que Deus, Ele te ama o suficiente para te tirar de lá no tempo certo? Você não precisa fazer nada por isso. Deus, Ele vai fazer isso por você. É o que Pedro está dizendo. Olha, suporte tristezas, padecendo injustamente. Porque Deus tem o controle. Mas que glória é essa? Se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência. Se, porém, fazendo bem, sois afligidos,
e suportai com paciência, isso é agradável a Deus. Ele está dizendo, suporte a tribulação, suporte a perseguição, suporte a injustiça. Depois nós vamos ver um pouquinho mais para o final, a conclusão de tudo isso. Pedro está dizendo, nós não somos desse mundo, nós estamos aqui por um breve espaço de tempo, nós somos forasteiros aqui. Então, por mais que você suporte, por mais que você esteja sofrendo, aliás, suporte isso, porque isso é momentâneo. Amém? Bom, agora, de verdade, vamos para o capítulo 3. Ele vai trazer alguns conselhos práticos aqui para os casais. Ele diz assim, ó, semelhantemente vós, lembra que ele está falando sobre a submissão? Semelhantemente vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedecem à palavra pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Olha o que Pedro está dizendo. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. E se esse marido não crê em Deus, não é um crente, não é um cristão, para que ele seja ganho através do seu procedimento, sem palavra. É o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo assim, traduzindo para você, não precisa ficar falando, mulher. Não precisa ficar abrindo tua boca e às vezes irritando o seu marido. Converta ele pelo bom procedimento seu. É o que está dizendo. Vamos ler agora com esse entendimento. Olha, semelhantemente, vós, mulheres, sejam submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedece à palavra, ou seja, se algum deles é descrente, pelo procedimento de sua mulher sejam ganhos, sem palavras. Leia aí comigo. É o que está dizendo. Não é pelo teu muito falar que o teu marido vai se converter. Porque às vezes você fala demais dentro de casa e age de menos. Talvez você quer pregar muito para ele, mas ele não vê essa pregação nas suas atitudes. E aí Pedro está dizendo, olha, seja o seu bom procedimento que ganhe o seu marido, sem a tua palavra, sem o necessário desse muito falar. Considerando a vossa vida casta em temor, a beleza das esposas não seja um enfeite exterior, como o frisado de cabelos, uso de joias, de ouro, de luxos ou vestidos, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Depois, no versículo 7, ele vai ter conselho para os esposos também. Ele diz assim, ó, igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vasos mais frágeis, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que nelas não sejam impedidas as vossas orações. Olha aqui também para os esposos. Que grave isso, né? Que conselho aí extraordinário para nós. Olha, tratem as suas esposas de forma correta. Vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como ela sendo herdeira convosco da graça da vida. Ou seja, tratem bem as suas esposas. Para quê, pastor? Para que as vossas orações não sejam impedidas. Meu Deus, olha isso. Que recado para nós. Então, devemos tratar bem as nossas esposas, para que as nossas orações não sejam impedidas. Né? Tem muitos maridos. Bom, não vamos falar sobre isso não, vamos prosseguir aqui, porque a palavra fala por si só. Bom, ele vai também aqui dar conselho, né, para nós vivermos de consciência limpa diante de Deus e dos homens. Ele vai também dizer no versículo 14, olha, mas ainda que venhas a padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não temai as suas ameaças, não vos turbeis, antes santificai a Cristo, como sempre preparados, como o Senhor em vossos corações, estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a todos aqueles que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tende uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam
do vosso bom procedimento em Cristo. Ou seja, tenha uma boa consciência em Cristo. Se alguma pessoa falar mal de você, que você fique tranquilo. Se você está agindo de forma correta, se você tem uma boa consciência. Ele também vai dizer que nós devemos sempre estar prontos para responder com mansidão. Queridos, nós passamos um pouco o tempo da aula, mas tenha paciência, nós vamos trabalhar só mais 2 capítulos e já vamos encerrar, tá? No capítulo 4, ele vai falar sobre o sofrimento cristão e uma vida santa, né? Como viver uma vida santa em meio ao sofrimento cristão. Ele vai dizer, uma das coisas que ele vai dizer aqui é que nós devemos deixar o pecado e viver para Deus. Ele começa dizendo assim, ó: portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos vós também deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, ele vai nos dizer aqui, Pedro, que nós devemos deixar o pecado, deixar de viver na carne e viver para Deus. Ele também vai dizer que nós não devemos nos surpreender pela provação. Olha só o que ele diz no versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Olha o que ele está dizendo. Olha, eu já estou avisando vocês que vocês vão ter tribulação. Eu já estou avisando vocês que vocês vão ter dificuldades. Não estranhem, porque isso é normal. Olha só, queridos, como essa carta vai ao contrário, na contramão do que algumas igrejas modernas pregam hoje. Porque algumas igrejas dizem assim, olha, vem para cá no Evangelho, porque sua vida vai ser transformada. Pare de sofrer. Vem para o Evangelho, porque aqui os seus sofrimentos acabaram. Você nunca viu alguém falando isso? Algumas igrejas que só falam sobre bênçãos, só falam sobre vitória. E é fato, nós somos em Cristo mais do que vencedores. Mas aqui Pedro está nos alertando, olha, não estranhem se vocês passarem por dificuldades, por tribulação, porque vai acontecer, isso é verdade, vai acontecer. Quem de vocês está me ouvindo, que tem aí 10, 20, 30 anos de evangelho, pode dizer assim, eu depois que eu me converti, eu nunca mais sofri? Você tem coragem? Escreve no comentário aí. Não, eu me converti, e depois de convertido eu passei por dificuldade. Eu me converti e depois de convertido eu passei por tribulação. Eu tive a minha família afrontada, as minhas finanças em dificuldade, eu tive. Porque faz parte do Evangelho. Ser cristão não nos tira dessa terra, querido. Nos ensina a viver aqui. A diferença de ser cristão é que nós temos um Cristo, nós temos um Espírito Santo que passa conosco por todas as dificuldades e por todas as tribulações. Nós não estamos sozinhos. E mais, a certeza da vitória é nossa. Nós temos a certeza da vitória. Mas que nós passaremos e passamos por dificuldades, nós passamos. E aqui Pedro está dizendo, olha, não estranhe quando vocês passarem. Pelo contrário, gloriem-se nisso, olha, alegrem-se no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês estejam alegres. Ou seja, se nós participamos com Cristo do seu sofrimento, nós também participamos com Ele da revelação da sua glória. Amém? Capítulo 5, para a gente finalizar. Ele vai falar sobre liderança, sobre humildade, sobre vigilância, né? Ele começa dando uma exortação aos presbíteros, né? Ele começa assim, olha só, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar
apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores. Lembra que nós falamos lá que cada um de nós somos um sacerdote hoje? Nós podemos chegar diante de Deus. Há algumas igrejas, queridos, que os pastores são dominadores, que os pastores fazem questão de ter os membros debaixo ali da sua liderança e que os membros precisam tudo falar com eles. Eu vou mudar de emprego, eu preciso falar com o meu pastor. Eu vou fazer tal coisa, eu preciso falar com o meu pastor. Você pode sim pedir uma orientação, isso é bênção. O teu pastor tem uma visão ampliada. Deus deu esse dom para ele. Mas tem pastores que são dominadores. É que Pedro está dizendo, olha, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Então ele vai dar conselhos aqui para líderes, para pastores. Ele vai também dizer sobre a humildade diante de Deus. Ele vai também dizer sobre resistir o diabo com fé. Versículo 9 ele diz assim, ó, resistir-lhes firmes na fé, sabendo que o mesmo sofrimento estão se cumprindo entre vós, os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, deixa eu só achar aqui, ó, vamos ler o versículo 8 para ficar mais claro, tá? Olha só, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Aqui ele vai falar sobre resistir. Ó. Resistindo-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará e confirmará e fortificará e fortalecerá. Ele vai dizer que o Deus de toda a graça nos aperfeiçoará após o sofrimento, após a tribulação e após a dificuldade. Querido, a dificuldade, a tribulação na minha, na tua vida, na vida do cristão, na vida do crente, ela não vem simplesmente para gerar um sofrimento. Ela vem a fim de gerar um propósito. Como nós lemos lá em Tiago, o sofrimento traz perseverança. A perseverança, por sua vez, cumpre a sua obra. E nós saímos da tribulação, da dificuldade, pessoas melhores. Nós aprendemos na dificuldade, nós aprendemos na tribulação. Não é simplesmente pelo sofrimento. Não é o sofrimento pelo sofrimento, é o sofrimento para um aprendizado, para sairmos daquela situação, crentes e pessoas melhores. Beleza? Bom, a conclusão de tudo isso é que Pedro nos lembra que somos apenas peregrinos nesse mundo e que mesmo em meio ao sofrimento podemos viver com esperança, né? Santidade e fé, guardando a glória que há de ser revelada. Então, essa carta, o resumo de tudo isso, Pedro está dizendo, vocês vão passar sim por dificuldade, porém, é possível passar, é possível viver nesse mundo em meio ao sofrimento e se alegrar. É possível viver com esperança, com santidade e segurando a nossa fé, o conselho de Pedro para mim e para você. Amém, queridos? A tarefa de hoje é decorar o versículo 7 do capítulo 5, que diz assim, ó, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Capítulo 5, versículo 7. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Capítulo 5, versículo 7. Eu quero orar para a gente encerrar. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse texto, obrigado por essa carta de Pedro, obrigado porque o Teu Espírito Santo tem falado com nós, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado através dessas aulas de escola bíblica e obrigado porque nós
vemos, Pai, cada vez mais o Senhor nos mostrando que é possível vivermos aqui, mesmo vivendo um mundo estranho que estamos vivendo. É possível viver aqui porque o Senhor é conosco, o Teu Espírito Santo é conosco e nós podemos viver em dias difíceis sendo pessoas alegres porque somos filhos escolhidos e um dia viveremos contigo na revelação da Tua glória. Em nome de Jesus, fica conosco, Pai, nos dê uma semana abençoada. Amém. Amém, queridos. Queridos, hoje a nossa aula extrapolou o tempo, né? Mais do que nós de costumamos, né? Passou aí dos 45 minutos. Peço paciência para você, porque passou aí 10 minutos daquilo que estamos acostumado. Porém, acredito que você aprendeu algo com essa aula, tá bom? Você tenha sido enriquecido com o conhecimento através dessa aula, tá bom? Fique com Deus, tenha uma excelente semana e até a próxima aula. Deus te abençoe.